Então, aqui, durante o intervalo, eu acabei de escrever uma sequência explícita. Então, por exemplo, o disco aberto não é um conjunto fechado. Por quê? Você pega esse W aqui, olha, que está no bordo do disco, que não pertence ao disco aberto. Então, aqui é esse vetor que eu acabei de desenhar corresponde ao W menos Z0. Se você pegar essa sequência de pontos Zn igual a Z0 mais 1 menos 1 sobre N, W menos Z0, é uma sequência de pontos que vai estar convergindo para W, que está dentro do disco. Então, tem que W é limite de N indo para infinito, de Zn, onde Zn pertence ao disco aberto. Então, eu estou mostrando que W é um ponto aderente e que não está no conjunto. Então, de fato, o fecho do disco aberto é o disco fechado. Então, isso implica o quê? Que qualquer disco aberto não é um conjunto fechado, porque o fecho dele é diferente dele mesmo, né? O fecho de DZ0R é diferente de Z0R. Então, o fecho, qualquer disco aberto não é um conjunto fechado. Então, como é que é a imagem típica de um conjunto fechado? Vai ser algo parecido com um conjunto aberto, só que agora o bordo, que a gente vai daqui a pouco chamar de fronteira, ele entra no conjunto também, tá? Então, pode ser que tenha buracos, mas essa é a imagem típica que nós temos de um disco fechado ou união de coisas desse tipo. Tudo bem? Então, aqui é uma observação que o conceito de aberto e fechado não é uma dicotomia. Nem todo conjunto é aberto ou fechado. Pode ser que não seja nem aberto nem fechado. Um exemplo é o disco Z0 menos R, o disco fechado tirando o centro, que a gente poderia chamar de disco fechado furado, que a representação está aqui. Ele não é aberto nem é fechado. De fato, quem é o interior dele? O interior, vou chamar esse conjunto aqui de S, tá certo? O interior de S é o disco deletado, são o conjunto dos pontos que estão aqui dentro, menos o bordo, né? O bordo não entra no interior, como nós já observamos. Por outro lado, o fecho dele, quem é? É o disco fechado, que é diferente de S. E o interior também é diferente de S. Então, esse conjunto não é nem aberto nem fechado, tá certo? Então, tem essa proposição aí que relaciona abertos com fechado, que diz que um conjunto é fechado se somente se seu complementar, que às vezes a gente vai denotar isso aqui por S complementar, é aberto, tá certo? Então, eu vou mostrar essa proposição, embora seja uma revisão, algumas coisas eu vou falar. Uma demonstração não é demorada, é rápida. Então, olha só, quando é que eu tenho que S é fechado? Dizer que S é fechado é equivalente a dizer que S é igual ao seu fecho, por definição, tá certo? Então, significa isso. Tá. Talvez fosse bom também a gente aqui negar. é, deixa eu ver onde que é melhor fazer isso. Eu vou dizer, quer dizer, vamos ver qual é a negação quando que Z não pertence ao fecho de S. Então, a gente viu que, se pertence ao fecho, qualquer que seja a bola aberta centrada em Z vai ter pontos de S. Então, Z não pertence ao feixe de S, o quê? Existe R maior que zero, vai existir um certo raio maior que zero, tal que a interseção da bola centrada em Z com esse raio com S é vazio, tá certo? Então, é sempre importante a gente estar sabendo fazer a negação, né, pessoal? Vamos ver aqui a definição. A gente viu que dizer que pertence ao feixe significa dizer que para todo R maior que zero,
a interseção com x é não vazio, então negar isso é o quê? É dizer que existe um raio, um certo raio, posso até chamar de R0, né? Tal que a bola centrada em dizer de raio R0, interseção com S é vazio. Então, dizer que S, voltando aqui para a demonstração, dizer que S é igual ao feixe significa dizer o quê? Para qualquer x pertencente a C menos S, não é aderente a S. Se eu estou pegando um ponto fora do fecho, fora de S, em particular fora do fecho, quer dizer o quê? Que qualquer x pertencente a C menos S não é aderente a S. Tudo bem? Então, isso aqui é equivalente a dizer o quê? Que existe R maior que zero. Dizer que um ponto não é aderente a S é o que eu acabei de escrever aqui em cima, tal que o disco centrado em X de raio R está contido em C menos S. Tá? Se esse ponto não é aderente a S, ele vai estar todo contido no complementar de S. É o que a gente observou aqui. Ó. Certo? Isso aqui é equivalente a dizer que o X está contido em quem? No complementar de S. Tá certo? Mas isso aqui vai dizer, como eu peguei X qualquer, isso aqui significa dizer que o complementar de S é aberto. Se é aberto é exatamente isso. Qualquer que seja o X, existe R maior que zero, tal que está contido em C menos S. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui foi tudo porque eu supus que o S coincide com o feixe. Então, se eu pegar um ponto em X menos S, não é aderente a S. E aí, usando as leis de Morgan e a proposição que nós vimos para aberto, a gente tem que agora, vai inverter, tem que prestar atenção nisso. Que a interseção arbitrária de conjuntos fechados é fechado, e a união de coleção finita de conjuntos fechados é um conjunto fechado. Então, quais são as leis de Morgan? Né? Eu tenho que uma interseção arbitrária, o complementar de uma interseção arbitrária é a união dos complementares, e a união arbitrária, complementar de uma união arbitrária, é a interseção de todos os complementares. Então, se eu usando essa lei de Morgan e usando a proposição anterior, que um conjunto é fechado se somente se o complementar é aberto, uma vez que você mostrou aquela proposição para aberto, você também mostra essa para fechados. Só que agora é interseção arbitrária e união finita. E é fácil ver que a união, você precisa que a união seja finita, união finita de fechados é fechado, porque senão qualquer conjunto fechado, qualquer conjunto seria fechado. Porque você sempre pode escrever qualquer conjunto X como a união de o quê? Dos seus pontos. Então, como um ponto vai ser sempre um conjunto fechado, você teria que X seria sempre fechado para qualquer X. Tá? O que é falso. Tem conjuntos que não são fechados. Então, você precisa de fato que a união seja finita. É uma maneira de lembrar disso, né? Então, um outro conceito que nós vamos ver é um conceito um pouco mais forte do que ser ponto aderente, significa dizer que é um ponto de acumulação. Eu vou dizer que Z é um ponto de acumulação de X se para todo R maior que zero, observe a diferença crucial entre o conceito de ponto aderente. Eu vou exigir que o disco furado de centro Z em raio R, interseção com X, seja não vazio. Como eu estou pegando o disco furado centrado em Z, eu estou tirando o Z, em outras palavras, significa dizer o quê? Que Z é ponto de acumulação se todo disco aberto centrado em Z contém pontos X diferentes de Z. Porque eu tirei o Z desse conjunto aqui, tá? Z não pertence a esse conjunto. Então, eu estou pedindo algo um pouco mais forte. Deixa eu voltar lá nessa figura aqui. De fato, essa a imagem que eu fiz aqui, ó, do X convergindo para Z, é a imagem típica de um ponto de acumulação. Por quê? Se fosse um ponto aderente, eu poderia pegar todos os pontos iguais a Z.
Só que ponto de acumulação é algo mais forte, eu tenho que ter pontos diferentes de Z. Então, por exemplo, esse x2 dentro dessa bola é diferente de Z, esse x3 dentro dessa bola também é diferente de Z, o x4 é diferente de Z, e qualquer ponto vermelhinho aqui, não coincidindo com o verde, vai ser diferente de Z. Tá? Então, para ser ponto de acumulação, eu estou exigindo algo um pouco mais forte. Então, de fato, a gente pode observar o seguinte: ponto de acumulação implica, digamos, Z. Eu não vou dar muitos detalhes aqui, não. Eu vou deixar só assim: implica ponto aderente. Para ser mais curto, né? Você tem um ponto de acumulação em um conjunto, em particular, ele é um ponto aderente. Mas nem todo ponto aderente é um ponto de acumulação. Tá? Então vamos ver um exemplo. Se você pegar F igual a Z0, conjunto cujo único elemento é o Z0. Ele é um ponto de acumulação, melhor, ele é um ponto aderente a F, mas não é um ponto de acumulação. Por quê? De fato, esse F é fechado, né? Ele não é um ponto de acumulação, porque se você pegar qualquer aqui, olha, bola centrada em Z0, qualquer que seja o R, interseção com Z0, isso vai ser sempre o quê? Sempre vazio. Tá? Por outro lado, se eu pegar qualquer bola centrada em R, interseção com Z0, isso vai ser sempre Z0 não vazio. Então, eu estou mostrando o quê? Que Z0 é ponto aderente a F, mas não é ponto de acumulação. Parou novamente, pessoal? Vocês não estão me enxergando, né? Então, calma aí, mais uma vez, tá? Complicado, mas vamos lá. Eu vou sair de novo aqui. Só um momento, tá? Eu vou conectar de novo aqui. Mas na hora que alguém estiver assistindo, passa esses momentos, né? Por isso não estou parando a gravação, que é durante um tempo curto. Voltou, né? Voltou. Então eu tenho que o Z0 é aderente a F, só que não é ponto de acumulação. Porque não é ponto de acumulação porque isso é vazio, e é ponto aderente porque isso aqui é não vazio. Tá certo? Então vamos olhar aqui um outro exemplo. O conjunto dos pontos de acumulação do disco aberto. O conjunto dos pontos de acumulação do disco aberto é o disco fechado. Qualquer ponto aqui, olha, no bordo também acumula por pontos interior ao disco. Nesse caso aqui, o conjunto dos pontos de acumulação coincide com o disco aberto, tá? Ou melhor, coincide com o fecho do disco aberto, que é o disco fechado. Mas, como eu quero deixar claro isso, que nem sempre nós vamos ter que ponto de acumulação é ponto aderente. Que ponto aderente é ponto de acumulação, tá certo? Então, olha só, quando eu tenho um ponto de acumulação de X, quando eu tenho um ponto em X que não é ponto de acumulação, a gente vai dizer que é um ponto isolado de X, tá? Então, no exemplo anterior, Z0 era um ponto isolado de X, porque não era um ponto de acumulação. Quando todos os pontos de X são pontos de acumulação, são pontos isolados, ou seja, não são pontos de acumulação, a gente vai dizer que é um conjunto discreto.
Então, por exemplo, conjunto discreto. O conjunto discreto é o Z2, que são os pares ordenados de números inteiros. Quando eu represento no plano complexo, dá esses pontos aí, olha, de coordenadas inteiras. Por exemplo, aqui eu estou representando o 1, 1, tá certo? Então, quando você representar todos os pontos de coordenadas inteiras, então, por exemplo, aqui eu tenho menos 2, 1. Vai dar esse reticulado aí. Então, esse é um exemplo de conjunto discreto. Por quê? Todos os pontos são isolados. Se você pegar qualquer bola aqui, ó, centrada em um ponto desse reticulado, vai existir uma bolinha tal que o centro, digamos, seja um NM, o N mais MI, centrado nesse raio Rzinho, interseção com Z2 vai ser o quê? Vazio. Tá certo? Um outro exemplo, o exemplo de conjunto discreto é se você pegar o conjunto X, 1 sobre N mais 1 sobre NI. Então, quando você varia o N de naturais, o que acontece? Esse ponto aqui, um ponto da forma 1 sobre N, 1 sobre N, sempre o quê? Pertence à reta y igual a x. Então, quando você fizer o n igual a 1, por exemplo, você tem um ponto 1, 1. Me dá esse ponto aqui. Faço n igual a 2, vai dar metade disso. Então, vou aumentando n, vou diminuindo, de forma que o limite desses pontos, quando n tende a infinito, vai ser a origem. Então, se eu chamar isso aqui de xn, o limite de xn, quando n tende a infinito, é a origem, zero. É um número complexo zero. Mas observa que o zero não está nesse conjunto. Então, o que a gente está observando? Embora ele seja isolado, ou seja, qualquer ponto desse conjunto, existe um raiozinho, um raio Rzinho, tal que a vizinhança furada, vou pegar esse R0 aqui, centrado o quê? O disco centrado em 1 sobre n mais 1 sobre ni de raio R0, interseção com x é vazio, então ele é isolado, só que o limite desses pontos tendem à origem, zero. Então, observa que a origem é um ponto de acumulação do conjunto X. Então, zero é ponto de acumulação de X. Então, basicamente, qual é a diferença desse conjunto para esse? Ambos são discretos, tá? Também são enumeráveis, mas a diferença crucial, digamos, é que esse aqui é fechado e esse aqui não. Esse aqui, o fecho dele é igual a ele mesmo. Esse aqui, o fecho dele, o fecho de x, quem é? É o x união à origem. Diferente de x. Então, o conjunto é fechado e o outro não. Deixe como exercício vocês pensarem num conjunto enumerável em que todos os pontos não são isolados, tá? Pense nisso aí, é um exercício interessante. Um conjunto enumerável, esses dois são enumeráveis, né? É objeção para n. Esse aqui é bem claro a objeção, e o outro eu estou usando um fato conhecido que Z2 também é numerável. Produto cartesiano de Z por Z. Só que vocês pensarem no conjunto enumerável em que todos os pontos não são isolados. Tá? E aí, como eu já observei que para ser ponto de acumulação tem que ter pontos diferentes do próprio Z, a gente tem essa proposição aí, que um ponto Z vai ser ponto de acumulação se somente se ele é limite de sequência de pontos de xn, onde xn pertence a x, só que xn é diferente de Z. Então tem essa diferença crucial entre ponto de acumulação e ponto aderente. Quando era aderente, eu simplesmente pedi o quê? Xn pertence a x. Aqui eu estou pedindo algo um pouco mais forte. Xn pertence a x menos Z.
tá certo? E por último, acho que o último conceito topológico que eu vou definir é o ponto fronteira. O que é um ponto fronteira? São os pontos que estão em S, ou melhor, são os pontos Z. O que é um ponto fronteira de S? É um ponto Z tal que qualquer bola aberta centrada em Z tem pontos de S, ou seja, interseção com S é não vazio, e também tem pontos no complementar de S. Então, a imagem típica de um ponto fronteira é essa aqui, ó. Você tem um conjunto S, digamos, você tem aqui o interior de S, são os pontos que existem bolinhas que estão contidas inteiramente em S, e essa parte aqui verde, melhor, essa parte aqui, deixa eu trocar aqui para diferenciar, a parte, o contorno é exatamente o bordo de S, e eu tenho aqui o interior de S. Então, o que são os pontos do bordo? São os pontos que você pega qualquer bola aqui, ó, centrado neles, vai ter pontos de S, são os pontos que eu estou achurando de preto aí, e os pontos estão fora de S. Tá certo? Isso aí é a fronteira do conjunto. Então, da definição, né, de conjunto fronteira, a gente tem o quê? O conjunto fronteira é o fecho de S, ou seja, os pontos cuja interseção com S é não vazio, interseção com o fecho do complementar de S, porque também são pontos cuja qualquer bola de qualquer raio tem pontos fora de S. Então, a fronteira é dada por isso aqui. A interseção de S com o fecho, o fecho de S com interseção com o fecho do complementar. Pela proposição que nós vimos, se eu pegar dois fechados e fizer a interseção, vai ser também um fechado. Então, a fronteira de qualquer conjunto é sempre um conjunto fechado. Tá? E aqui no exercício, eu pedi a fronteira desses três conjuntos. O disco aberto, o disco fechado e, novamente, aquele conjunto dos números complexos cuja parte real é maior que zero. Eles já estão esboçados aqui. A gente observa o quê? A fronteira do disco aberto vai ser os elementos que estão no bordo, que estão no círculo, né? Cuja distância até Z0 é exatamente igual a R, ao bordo do círculo aqui, né? A fronteira do disco fechado é a mesma coisa, né? Coincide também, é o mesmo conjunto, é o bordo do círculo. São os pontos cuja qualquer bolinha que você centre neles tem pontos de dentro e de fora. E quem vai ser a fronteira do, do, dos pontos cuja parte real é maior que zero? Aqui eu tenho os pontos interiores, a fronteira vai ser exatamente o eixo imaginário. Tudo bem? São os pontos que cuja qualquer bola que você centre neles vai ter ponto de fora do conjunto e de dentro. Então a fronteira de U é quem? Z pertencente a C, cuja parte real é igual a zero. O Yunis, a notação do Yunis é IR, né? Vai ser IR ou RI. Tudo bem? Então, a gente está quase terminando essa noção topológica. Eu vou chamar um domínio, um conjunto aberto, e, além disso, vai ser o quê? Vai ser um conjunto aberto onde quaisquer dois pontos tem uma poligonal ligando esses dois pontos inteiramente contida em D. Então, para quem já está familiarizado com essa noção de um pouco melhor de topologia, um domínio é simplesmente um aberto conexo. Tá? Então, exemplos de domínio, você tem o DZ0R. Então, aqui, ó, o disco aberto é um domínio. Qualquer ponto que você pegue dentro dele, existe uma poligonal unindo esses dois pontos. Tá? Mais de uma, né?
de fato, como o disco aberto é convexo, se você pegar de fato o segmento unindo esses dois pontos, vai dar dentro do disco. Se você pegar C estrela, que é C menos zero, também vai ser um domínio. Qualquer poligonal, qualquer dois pontos tem uma poligonal. Pode ser que você precise fugir um pouco aqui do segmento nesse caso, né? Porque eu estou tirando a origem, mas aí você desvia o caminho aqui e une os dois pontos. Tá certo? Um exemplo de não domínio. Se você pegar C estrela igual a C menos zero, não vai ser um domínio. Por quê? Se você pega um ponto aqui, quando você fala, é melhor, C menos R, né? Você tirou R, você está tirando o eixo dos reais, você pega um outro ponto aqui, então esse aqui não vai ser um domínio, porque não tem como, qualquer caminho que você pegue unindo esses dois pontos, uma hora vai ter que passar pelo eixo dos reais. Tudo bem? Então, esse é um domínio, é um aberto que eu consigo unir por dois pontos. Ah, tá. Aqui eu dei um exemplo de não domínio. E um outro exemplo de não domínio é esse A aqui. Eu deixo para vocês verificarem que eu estou pegando basicamente a união de dois discos abertos. Não tem jeito. Se você pegar um ponto aqui, uma hora você tem que passar pela esse ponto de tangência aqui que não pertence a nenhum dos dois discos. E você não consegue unir quaisquer dois pontos por uma poligonal. E, finalmente, um domínio vai ser dito simplesmente conexo se para qualquer curva fechada contida em D, a região limitada por essa curva também está contida em D. Então, por exemplo, se você pega um disco aberto, vai ser simplesmente conexo. Por quê? Além de um domínio, ó, observe que para ser simplesmente conexo tem que ser domínio antes de tudo. Então, o disco aberto nós já vimos que é um domínio. Se eu pego aqui, ó, essa curva, observa que o interior dela está todo contido em D. No caso, o D0R. Tá certo? Então, D0R, o disco centrado em Z0 de raio R, é um domínio. Já o disco deletado não é um domínio. Por quê? Se você pega uma curva aqui, ó, contida no disco deletado, o interior dela não está contido no disco deletado. O interior dela vai conter Z0. Tá certo? Então, isso aqui não é domínio. Isso aqui é um domínio. Ou melhor, não é domínio simplesmente conexo. Isso aqui é um domínio simplesmente conexo. Tudo bem? Vamos relembrar algumas coisas aqui de limite de continuidade? Eu estava prevendo mais ou menos 1h30, eu vou passar um pouquinho, tá, pessoal? Uns 10 a 15 minutos, tudo bem? Tá? Peço desculpas aí de antemão. Eu queria falar algumas coisas antes de fechar aqui, tá? Então, olha, eu não queria dar a noção formal de funções de duas variáveis de subconjuntos de R2 em R. Imagino que vocês tenham visto essa definição no cálculo 2. Então, ao invés de dar a definição, eu vou ver alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, e agora eu já estou vendo novamente, é algo muito estranho que não, novamente parou de mostrar para vocês aí. Agora voltou. Desculpa, Rafael. Esse aberto com furo é domínio, só que não é simplesmente conexo, tá? Você tem razão. Então, aqui é a frase composta, né? Não é domínio simplesmente conexo, mas é domínio. Tá certo? Tudo bem? Então, eu vou fazer alguns limites para lembrar.
Então, por exemplo, você tem uma função, um polinômio em duas variáveis. Quando você faz o x, y indo para 1 no 0, que limite é esse? É muito simples esse fato de calcular, basta você substituir, né? Então, esse limite é basicamente substituir o x por 1, o y por 0. Esse limite vai ser 1, tá? Esse outro segundo limite aí é um pouco o terror, eu vejo que é um pouco o terror dos alunos, né? Tem uma confusão só nesse limite aí, mas a gente usa o teorema do anulamento, não é isso? Então, por exemplo, se observa o quê? Se escreve assim, né? x2 mais y2. Essa parte aqui, a gente sabe que é limitada. Está entre 0 e 1. De onde vem isso? Isso aqui eu estou pensando para x, y diferente de 0, 0, né? Você usa essa desigualdade aqui. Se o x, y é diferente de 0, 0, você pode passar dividindo, você tem que essa parte é limitada, o x indo para 0. Então, o que você aprendeu? O teorema do anulamento, né? É chamado assim, lá no cálculo 2. Isso aqui é 0. Esse segundo exemplo é um exemplo em que o limite não existe, né? Por quê? Observe que isso aqui é limitado, mas não é suficiente para concluir a existência do limite. Então, você tem, por exemplo, você faz esse limite aqui, ó, x igual a 0, você já está tomando o limite da função constante igual a 0. Isso aqui é 0 para qualquer x. Para qualquer par x, y para 0, 0 com x igual a 0, então isso aqui é 0. Por outro lado, você pode fazer o limite quando x e y vai para 0, 0, de y igual a x, o caminho y igual a x. Então, para relembrar, para relembrar, eu estou pegando dois caminhos diferentes. Primeiro eu fiz o caminho x igual a 0, e o segundo eu fiz x igual a y. Então, isso aqui já é constante igual a meio. Então, esse limite vai ser meio. Como são diferentes, você pegou dois caminhos com limites diferentes, isso vai implicar o quê? Que não existe o limite x, y para 0, 0 de x2 sobre x2 mais y2. E qual é o terceiro? O terceiro tem que um polinômio é contínuo, porque o limite quando x, y vai para x0, y0, para qualquer ponto x0, y0, é o próprio valor do polinômio. Então, essa é a definição de continuidade. Tá? Uma das definições possíveis de continuidade. E uma outra tipo de função que a gente gera, que é a função contínua, é a raiz de x2 mais y2. Por que a contínua é R2? Eu posso escrevê-la como a composta de funções contínuas. É a composta de G com P, onde P é a função de cima. E quem é G? G é a função de R em R, dada por T que leva em raiz de T. Observa que o domínio aqui eu estou pegando os reais não negativos, tá certo? Para tirar a raiz quadrada. Então, a G no seu domínio é contínua. A P é uma função contínua em duas variáveis. Se eu fizer a composta, está bem definida, vai ser uma função contínua também. Então, isso é o que eu queria relembrar de função de duas variáveis. Tudo bem? E aí, como é que a gente vai identificar abertos? Um fato geral da topologia, né, digamos, da matemática, é o seguinte: se você pegar uma função de R2 em R, tá, contínua, esse tipo de conjunto aqui, olha, os pares ordenados XY, de XY diferente, o F de XY diferente de A, ou menor que A ou maior que A, em geral vão ser abertos. Observa que o diferente de A você escreve como a união do segundo e com o terceiro, tá certo? Porque se F de XY é diferente de A, ou bem é menor que A, ou bem é maior que A. Então, esse conjunto aqui é a união do segundo com o terceiro. União de abertos é aberto, portanto, ele também é aberto. Em geral, quando você pega conjuntos da forma f de xy igual a maior ou igual a e menor ou igual a,
isso vão ser conjuntos fechados. Vale a mesma observação. Esse primeiro conjunto é a interseção agora dos... Melhor, lá em cima eu falei onde união é a interseção, né? F de x é diferente de A, se é menor que A. Não, era união mesmo. Se era menor que A ou maior que A, tá certo? Aqui no caso vai ser a interseção, é igual a A, se é maior ou igual a A e menor ou igual a A. Então, nesse sentido, os primeiros conjuntos se enxerga como composição dos outros dois por interseção ou união. Então, resumo da ópera. Se você começa com uma função de C em R, tá certo? Faz a identificação de C com o R2. E você tiver uma função contínua, então você pode gerar conjuntos abertos mediante essas operações aqui, pegando os pontos diferentes de A, menor, maior, igual, maior, igual, menor, igual. Então vamos ver um exemplo. Por que a gente não faz assim? Porque, de fato, quando a gente desenvolve a teoria, isso já vem depois. Isso aí é um resultado, como eu falei, de topologia de continuidade de função. Só que aqui, como a gente está usando pré-requisitos, coisas que vocês já viram, a gente vai aceitar que vocês justifiquem dessa maneira conjuntos abertos e fechados, tá? Então, como exemplo, eu vou mostrar, usando essa observação, que o disco é aberto, que nós já vimos isso na aula de hoje. Então, olha só, quem é o disco aberto? É o conjunto dos pontos C, tal que Z menos Z0 é menor que R. Tudo bem? Se eu chamar Z de x mais y aí, com aquela nossa identificação, Z0 de x0 mais IY0, como é que eu escrevo isso? Eu consigo escrever isso como Z igual a x mais IY pertencente a C, tal que x menos raiz de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é menor que R2, é menor que R. Tá certo? Então, resumindo, se eu tomar a função p de xy igual a raiz de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, então o que eu poderia fazer? Observar que isso identifica, esse conjunto DZ0R, se identifica, então DZ0R, se identifica com o conjunto dos pares ordenados em R2, tal que P de xy é menor que R, tá certo? Essa função aqui é contínua, é bem parecida com a situação que nós vimos na página anterior. Ela é composta de um polinômio, no caso aqui tem uma pequena diferença, né, que eu estou pegando o centro x0, y0, o polinômio x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, com a raiz quadrada é contínua. Então, portanto, o A eu consigo escrever como os valores x, y, tal que a função contínua p de x, y é menor que r, então isso aqui é aberto. Isso aqui tem identificação com quem? Com o DZ0R. E se eu não quiser ser tão sofisticado, eu posso ser um pouquinho mais esperto, tá? Eu posso identificar o seguinte, olha. O DZ0R tem identificação, dizer que raiz de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é menor que r é equivalente a dizer, como tudo é positivo, né? Que x menos x o A é xy, tal que x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é menor que R2. Posso elevar ao quadrado os dois lados e eu tenho equivalência porque tudo é positivo. Então, se eu chamar essa função aqui de g de xy, é polinômio. Portanto, é contínua.
e, portanto, o A é aberto novamente. Tá certo? Eu não sei se eu tenho um pouco mais de espaço aqui na outra folha. Tá? Como é que a gente pode mostrar que o disco deletado é aberto? Então, eu vou pegar B como o conjunto dos XY pertencente a R2, tal que x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é diferente de zero. Como eu tenho a função novamente contínua, x menos x0 ao quadrado mais y menos y ao quadrado é diferente de zero, isso aqui exatamente é o quê? É um conjunto aberto. Tá certo? Ora, pessoal, mas o único valor de x0 e y0, tal que faz x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado ser igual a zero, é o x0 e y0. Eu tenho que ter esse termo igual a zero e esse termo igual a zero. Então, dizer isso aqui nada mais é também dizer o quê? R2 menos x0 e y0. Por que eu estou falando isso tudo? Porque o disco deletado se identifica. Lembra que o disco deletado são os valores z, tais que o z menos z0 é menor que r, só que é maior que zero. Dizer que o módulo de z menos z0 é maior que zero significa dizer que o z é diferente de z0, certo? Esse é o disco deletado, você está pegando o disco aberto, tirando a origem, ele se identifica com quem? Com A união B, A interseção B. Lembra que A são os valores x menos x0 ao quadrado mais y menos z0 ao quadrado menor que R2, que te dá o disco, e eu estou intersectando com B, ou seja, eu estou tirando x0 e y0, tá certo? Então, esse cara aqui se identifica com A interseção B, A é aberto, B é aberto, então é aberto. Tudo bem? E por último, o disco fechado. Eu vou usar esse espacinho aqui, tá? Desculpa aí a bagunça. Mas o disco fechado, ele se identifica com quem? Ele se identifica com, vou chamar de C, o conjunto dos pontos x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado. Só que agora é menor ou igual a R2, certo? Como é que eu chego menor ou igual a R2? Eu sairia do raiz quadrada menor que R, só que eu elevo ao quadrado, é menor ou igual a R2. Como, novamente, eu tenho a função contínua aqui, ó, a mesma função g de x, y, isso aqui é o quê? É fechado. Então, eu estou dando para vocês uma maneira de justificar formalmente como conjuntos são abertos ou fechados, tá certo? Vocês vão precisar disso na lista 2, nos primeiros exercícios da lista 2. Tudo bem? O que eu tenho para falar aqui, eu acho que eu vou continuar eu continuo na próxima aula. Calma aí, eu tenho mais. Já passou quanto tempo de aula? 1 hora. Porque não vai valer a pena começar isso aqui e perder o fio da meada, tá? Então, na próxima aula eu continuo, vou parar a gravação aqui, tá bom? Eu já falo com vocês. Só um minuto.